Depoimento de Antonino Seabra para o Museu da Televisão Brasileira, em 14 de outubro de 1998. Estúdios SCI. Seu nome? Antonino Seabra. Por favor, fale-me dos seus ascendentes. Meu pai, José Seabra Lemos, baiano, professor. O sonho dele era montar um ginásio na Bahia, no interior, lá em Barreiras, conseguiu. Depois foi ser juiz de direito, um cara também batalhador. Minha mãe? Nome de sua mãe? Benedita Seabra. Paulista. Isso aí. Local e data do seu nascimento? Recife, Pernambuco, 1/1/33. Irmãos, tem? Clodoaldo Seabra, Haroldo, Cláudio Seabra. Só. Seus estudos? Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, MAB, do Rio de Janeiro também, porque eu saí de Recife com 1 ano e fui para o Rio. Então minha formação foi toda no Rio de Janeiro. Você gostava muito de desenhar. Uhum. Seu primeiro emprego como desenhista? Foi no Rio. Na época que existia bonde, aquelas faixas que tinham assim, dizendo: use, tome tal coisa, use tal remédio, veja, ilustre passageiro, belo tipo faceiro. E eu fazia esses desenhos para uma empresa que ficava lá na Praça da República e ganhava uns cachês lá, foi meu primeiro trabalho. O que você fazia com o dinheiro que ganhava? Eu ajudava em casa e meu sonho era comprar uma capa double face. Com o seu próprio dinheiro, você comprou a capa. Foi. Desses pequenos desenhos, você teve um contato maior com a arte. Vamos lembrar isso? Eu continuava desenhando em casa, não era só esses trabalhos que eu fazia. Entre um estúdio e outro eu fazia desenhos, guardava, eu fazia histórias em quadrinho, eu era fã de cinema, não o cinema do fã, mas o cinema, como fazer cinema, tecnicamente, eu era fã do Hitchcock. Então eu desenhava, fazia histórias em quadrinho, já procurando os ângulos e as enquadrações dos planos, das razões das enquadrações, luz, sombra. Eu fazia essas coisas, fazia umas revistinhas que eu mesmo desenhava, pintava, mas não imprimia, era só um papel e dava para os amigos verem, como se fosse um gibi da época. E você fez isto e apresentou o seu trabalho para alguém? Isso foi o seguinte, eu gostava de rádio também, eu via no Rio Sombra, que era feito pelo Gilberto Martins, na Rádio Nacional do Rio, que mais tarde eu fui me encontrar com ele. Aí eu fui na Rádio Guanabara e disse que queria um emprego, queria trabalhar lá, porque meu pai estava em Barreiras e ele já estava se envolvendo com a política, com o Adhemar de Barros, o partido do Adhemar de Barros, e a Rádio Guanabara do Rio era tida como do Adhemar de Barros. Eu fui lá e disse que eu estava convencendo meu pai a montar uma estação de rádio lá em Barreiras. Então eu fui lá e disse: olha, eu preciso aprender a trabalhar para mim ir para lá depois. Aí o diretor na época chamou o Major Manes e disse: arruma uma vaga aí para o nosso correligionário. Eu era menino, tinha o quê, 16 anos, 17 anos. E eu comecei a trabalhar lá como auxiliar de operador de som, aprendiz de operador de som. Saía fazer externos com aqueles aparelhinhos, sagramou disco vero, fazia os programas e eu operava a mesa também já no Rio. E continuava desenhando. Tinha no Rio um concurso do gibi mensal, eles publicavam um quadrinho de um dos heróis. Ele mandava o pessoal desenhar, pintar. E eu pintava com aquarela. Em vez de pintar com lápis, eu pintava com aquarela e refazia praticamente o desenho. E com isso eu levava todo mês lá no Globo
ficava no Largo da Carioca, entregava no guichê, dali a alguns dias era sempre premiado, vinha a relação. No gibi seguinte vinha a relação do meu nome. Então eu anunciava. Eu ganhava 50, não sei o que, 50 cruzeiros, 50 réis, não sei. Eu sei que dava esse dinheiro, dava para minha condução, dava para continuar comprando material na Casa Matos. E eu já ganhava algum dinheirinho de cachê na Rádio Guanabara. E lá comecei a fazer sonoplastia também, o Alfredo Souto de Almeida, que tinha um programa lá. Aí eu resolvi, eu gostava muito do X9, era a publicação que existia no Rio, de uma revistinha também chamada Meia-Noite. Aí eu olhei quem era o diretor da empresa, era um senhor chamado Roberto Marinho. Aí eu desenhei... Roberto Marinho. Aí eu fiz um desenho de minha criatividade, policial, alguém perseguindo alguém, não me lembro bem. E levei lá para ele, só que eu fiz no caderno de desenho da escola. E cheguei lá e disse, eu quero falar com o senhor Roberto Marinho, a secretária falou, e sobre o quê? Eu digo, é particular. E fiquei lá o dia inteiro, ele não me atendeu, voltei no dia seguinte, porque eu só trabalhava de acordo com o horário meu da Rádio Guanabara, até que eu acho que ele disse, o que será que esse moleque quer? E me atendeu. Eu disse, eu queria que o senhor publicasse esse desenho para mim. Ele olhou, eu estou falando da revista e tal, e disse assim, meu filho, esse papel está errado, vem cá. Me levou num estúdio enorme, que tinha um monte de revistas, desenhos, me mostrou os desenhos originais, que era realmente, para mim, de cair o queixo, porque o meu era nada, perto daqueles originais dele, que era com guache, e o meu era aquarela, todo tímido. Ele disse, cortou um daqueles desenhos, assim, compra esse papel na Casa Matos, onde você compra? Casa Matos. E faz, mas não vai fazer teu desenho não, tá aqui, me deu um modelo americano. Faz uma mulher abrindo uma bolsa e uma faca chegando aqui. A dificuldade é que é uma persiana que tinha atrás, né? Aí eu fui para casa, levei uma semana para fazer aquilo e consegui fazer. Enquanto isso, estou trabalhando na Rádio Guanabara e estou estudando o Colégio Pedro II. Aí levei para ele lá, ele disse, está muito bom, eu vou publicar. E você vai ser o nosso primeiro desenhista contratado, porque todos os meus desenhistas são freelancers. Foi a primeira vez que eu vi a palavra, são o quê? Freelancers. Eu digo, interessante. Então, você vai ser contratado. Eu estou montando uma empresa, Rio Gráfica Editora, que vai ficar lá na rua Itapiru, acho que é Itapiru, se não me engano. E porque eu tenho que desmembrar para tirar do Globo, porque a Liga das Senhoras Católicas está muito em cima de mim, com as minhas publicações, do X9, Meia-Noite, Gibis. Então, essas publicações todas vão para lá. Se quiser, vai lá ver, me deu o endereço. E eu fui lá ver a obra. Olhou, eu vou ter uma mesa daquelas, que eu vi a mesa de desenho. Aí, nesse intervalo, enquanto aguardava isso, o Alfredo Souto de Almeida recebe a visita de Ruggero Jacobi, um italiano que estava em São Paulo e que foi ao Rio de Janeiro contratar pessoas. Aí o Alfredo Souto de Almeida disse, olha, tem um menino aí, que é um bom sonoplasta, ele é desenvolvendo muito bem então. Aí marcaram um encontro para mim e eu atravessei pela primeira vez o túnel e fui para Copacabana encontrar com o Ruggero Jacobi. Aí ele desceu o caminho, não fez, você passado, desculpe, passei a noite nas boates, estou contratando artistas e tal. Denunciava assim, mas Tonino, o Alfredo Souto de Almeida falou de você e tal, você faz sonoplastia excepcionalmente. Sim, estamos aí. E quanto é que ganha? Quais são os salários aqui no Rio? Eu não sabia nada disso, porque eu ganhava salário mínimo, acho que era R$ 1.200. Eu disse, bom, o Sonoplasta Rádio Nacional, que era o top, né? Parece que é R$ 8.000. Tem o da Rádio Mauá, não sei o que. Aí eu fui dizendo as emissoras, de acordo com a categoria das emissoras, fui abaixando os valores. Aí ele disse assim, então tá bom, você acha que 6.000 está bom? Eu acho que era 6.000 cruzeiros, porque eu ganhava 1.200, ele ofereceu 6.000, quer dizer, 5 vezes mais. Eu olhei, fiquei assim meio sem acreditar na história, mas todo mundo, sim, claro que está, posso falar. Aí eu fui embora para casa, eu mandaria o contrato. Eu disse, como é que foi, Alfredo? Alfredo, foi assim. Alfredo, você acha que isso vai dar certo? Vai, Antônio. Um mês depois me chega um envelope com 6 vias de contrato, 6.000 cruzeiros, e minha mãe teve que assinar o contrato para mim, que eu era menor de idade. E 1º de dezembro eu desembarquei. O contrato a partir de 1º de dezembro, se eu lembro. O ano é que eu não lembro. Eu sei que eu tinha, então, 17 anos para 18, né? Porque minha mãe que assinou. Aí desembarco em São Paulo, carioca, com camisa de nylon, achando que estava agradando, com uma mala cheia de camisa de nylon, que eu ganhei. Um frio lazarento, naquele tempo fazia garoa e fazia frio. E esperando que, claro, pelo contrato, pelo valor que me deram do salário, que eu quando saltasse tivesse uma banda de música me esperando no aeroporto. O Ruggero lá, ninguém. Eu tinha endereço da empresa. Aí eu tomei um táxi, falei, rua Rebouças, né? Rebouças,
esquema de consolação, saltei do táxi, cheguei na porta, operários passando, madeiras, uma telefonista Idalina de Oliveira, lá no balcãozinho. Eu cheguei e disse, cadê o seu Rogério Jacó? Ele não está, meu filho. Cuidado, está passando material aí. Entrando no equipamento e tudo, eu vou pela mala, não sabia o que fazia. Chegou o Geraldo Milagres. O que você está fazendo aqui? Eu disse, é isso, assim. Ih, rapaz, aqui está muito confuso. Vem cá, vou te levar para uma pensão. Me levou numa pensão na rua Deodoro Sampaio. Bota a mala aí, falou com a dona, ele vai ficar aqui, vai trabalhar com a gente lá e tal. E voltamos lá para esperar o Rogério. O Rogério disse, olha, você vai se acomodando por aí, viu? E aí o Geraldo Milagres aqui me fazia de cicerone para mim. Tinha um bar ao lado chamado Dom Manuel, a gente ficava sempre lá reunido. E tinha um boy que me procurava, o Rogério está chamando o seu Plácido. E ninguém sabia quem era seu Plácido. O Rogério falou, meu filho, vai chamar o sonoplasta? Ele entendeu que era seu Plácido. Durante um bom tempo, meu apelido ficou sendo seu Plácido. Seu Plácido, por causa do boyzinho. E aí você começou a trabalhar em São Paulo. Em São Paulo. Fale sobre isso. Aí na TV Paulista foi o desenvolvimento onde eu pude começar a TV Paulista estava começando. Começando, ainda ia inaugurar. Onde eu pude exteriorizar a criatividade, as coisas que eu tinha, minhas ideias de conceitos cinematográficos. Então, mas eu não era diretor de TV, eu era sonoplasta. Minha sonoplastia não era aquela sonoplastia de rádio, aquela coisa, sobe música. Não. Eu fazia o que eu entendia como a de cinema, quer dizer, uma música. Eu não compunha assim, não, eu estaria compondo a música, eu pegava trechos de uma, emendava com outras para tentar criar uma ideia. Eu interferia na direção, era um programa de mistério, a pessoa ia descer a escada, jogava para todos assim, na hora eu vou cortar o microfone, naquele tempo a gente cortava o microfone e jogava o som para dentro do estúdio. Eu disse, eu vou cortar o microfone, eu vou botar o som aí dentro do estúdio para você e você vai descer junto com a música. Aí eu levava ele para minha salinha e dizia, escuta a música aqui. Aí ele escutava assim, pum, pum, para ele sincronizar comigo, a música, eu fazia essas coisinhas assim. E isso agradava muito. Gênio, aquelas coisas da época, era interessante. Aí depois eu passei para Carlos Alberto. Carlos Alberto fazia direção de TV. Aí eu acho que ele brigou e se aborreceu, como ele era muito amigo meu, disseram assim, ele é muito amigo do Antonino, então bota o Antonino na direção de TV, que ele deve saber fazer. Um conceito de que nossa amizade poderia dar algum resultado. E assim aconteceu, eu passei para a direção de TV. Aí então eu comecei realmente a criar, e o Vicente Dias Vieira veio para a sonoplastia. E eu comecei a criar então aquele conceito da imagem sincronizada com o som, eu combinava muito com o Vicente, eu ia dar tudo ao vivo, né? Ia dar um close para ele dar um acorde, eu olhava para ele, a gente fazia assim, quer dizer, eu cortava, eu soltava acorde. E o espetáculo ganhava muito brilho com essas coisinhas da gente. E assim você logo chegou também a ser diretor artístico. Foi. Eu inventei também, porque com essa linguagem cinematográfica, eu comecei a codificar os planos, quer dizer, ensinar. Close é quando a coisa é importante, plano médio, plano geral, porquê dos planos. Naquela fase era, pega lá, né? Do jeito que o câmera chegava, o câmera praticamente comandava. Quando ele pegava, a gente punha no ar. Eu fui conseguindo botar uma linguagem nisso tudo. Aí eu descobri uma lente 35, porque nosso estúdio na Paulista era uma malharagem. Hoje, depois colocaram lá uma tinturaria que teve que mudar porque não tinha espaço. Então, para calcular como é que era aquilo. Então, eu precisava de espaço para poder ter o plano geral que eu imaginava cinematograficamente. Eu descobri uma lente 35mm, comprei e trouxe para o engenheiro e ele adaptou para mim naquelas câmeras do Mon antiga. Então, a gente tinha, quando botava com a lente 35, o plano fazia assim, só que o ator não podia jamais fazer isso. Se fizesse isto contra a câmera, a mão ia ficar desse tamanho. Então, quando tinha 35, eles sabiam que tinha que se comportar. Segurar as mãos, fazer só na lateral. E a gente montava os teatros, os espetáculos com isso. E aí apareceu TV Tupi na sua vida. Veio, mas teve Record nesse intervalo, né? Então falemos de Record. Teve lá Gilberto Martins, na TV Paulista. E eu, nessa época, já escrevia, fazia O Invisível, que era feito pelo Luiz Guimarães, que era, depois foi ser superintendente da Globo em São Paulo. Então eu fazia, eu quero Sombra, né? O Gilberto Martins chegou e disse, o Sombra é meu filho, porque usando o nome, direitos autorais. Eu digo, putz, eu ouvia no Rio de Janeiro, Rádio Nacional, pois é. Então eu mudei o nome para Invisível, para não me aborrecer. E fazia Invisível. O primeiro seriado, acho que da televisão, era ao vivo toda semana. Mocinho, ele punha uma capa. E tinha uns truques que eu fazia na época, eu botava um pano preto, só que era com... Hoje tem chroma key. Naquele tempo fazia com superposição, o operador de vídeo tinha que contrabalançar. Ele aparecia, quer dizer, a pessoa que tinha que conversar com ele, era ao vivo, ele estava num outro cenário,
para poder aparecer, fazer aquela sobreposição, né? Aparecia, conversava, desaparecia, né? Foi, que era um mistério a televisão naquela época. Hoje em dia não é mais, mas era muito curioso. E tem uma curiosidade, nessa época apareceu lá um garotinho, disse assim, eu quero trabalhar em televisão. Eu estava escrevendo um capítulo do Invisível. Ele era muito tímidozinho, eu disse, vai entrar hoje. Então botei ele ficava olhando os bandidos, assim, e depois ia contar para o mocinho o que fizeram. Com falinhas pequenas. Eles foram para lá, eles sumiram, essas coisinhas. E posso contar que muito tempo depois que eu estava no SBT, chegou o Boris Casoy para mim e disse para mim, lembra de mim? Eu disse, absolutamente. Eu era um menino que você botou na televisão para fazer aquilo. Você é que colocou Boris Casoy na televisão? Papelzinho lá. Nunca mais eu vi depois ele. Claro que ele progrediu, nada disso assim. Quando é que você ganhou o apelido de O Baixinho? Foi quando fui para Tupi. E depois virou baixinho para todo mundo, né? Bom, vou explicar isso também. Mas aí eu fui para Record, veio Gilberto Martins para lá, eu fazia J. Cacilda Becker, o Galão vinha lá, olhava o teatro, disse, Antonino, onde é que você fez isso? Que a gente encontrava no bar da esquina, né? Bar do lado, Dom Manuel. Eu mostrava o estúdio para ele, ele dizia, não é possível, e aquele Geraldo Castelo e tal. Eu não contava, que era uma lente 35 que eu tinha adaptado na câmera. Aí o Gilberto Martins foi para Record. Aí mandou me chamar, eu fui para lá, e ele disse, olha, Antonino, eu queria que você colocasse a sua imagem, a sua linguagem visual aqui na emissora, porque também estava em desordem naquela época, as emissoras de televisão visualmente não existia um comportamento básico. Aí ele afastou todos os diretores de TV que tinham na época, e eu sentava às 6 horas da tarde e até 10 horas da noite, todo dia. E eu entrava um filme, eu corria para o estúdio, marcava o show que ia ter, entra por onde, sai por onde, eu então comandava os câmeras para poder fazer a imagem padrão que ele queria criar na emissora. Aí quando estava chegando já um mês, eu estava já ficando cansado, né? Eu disse, Gilberto, já está na hora de começar a selecionar alguns colegas para ficar aqui também. Então, por sua conta, comece a escolher quem é que você vai colocar. O primeiro que eu escolhi, quem achei com mais capacidade, foi o Nilton Travesso. Aí eu passei um programa, aquela show, não me lembro qual foi, para ele fazer. Depois o Barone, e fui passando, jogando para eles todos. Aí eu estava passando um dia na porta da TV Paulista, que eu morava atrás da TV Paulista. O Gunter, que era o diretor comercial que ficou lá, estava na porta, eu ia passando, ele falou, Antonino, por que você não volta para cá? Eu disse, então eu volto. Você está brincando? Digo, não, começa amanhã. Quanto está ganhando? É a mesma coisa que eu ganho na Record, você me paga aqui. Tá bom. Aí eu fui para casa dormir, dia seguinte entrei na TV Paulista, não voltei na Record, vocês me perdoem, até hoje. E nem recebeu? Não fui buscar o salário de um mês, nada. E fiquei por ali pela Paulista. Aí, aqui vem Galon, que começou a falar de mim lá na Tupi, pro Cassiano. E fizeram ele, Tito, Tasca, fizeram a cabeça do Cassiano e mandou me chamar. E eu fui lá conversar. Galon, Tito, Tasca eram diretores de TV na TV Tupi. Naquela época, o diretor de TV tinha uma categoria assim muito valorizada, porque o Cassiano era o diretor artístico e era o diretor de TV. Então a coisa toda partia da direção de TV. A direção de TV tinha uma importância porque era tudo ao vivo. Então a coisa era... Qual era a função do diretor de TV? O diretor de TV assistia o ensaio, existia o diretor do programa, por exemplo. Um exemplo, Walter Jorge Durst fazia o teleteatro, o teatro lá. TV de Vanguarda. TV de Vanguarda. Então ele ensaiava o ator e o diretor de TV acompanhava e interferia. E dizia, olha, em vez dele sentar aqui, não pode ser que ele levantar, porque por causa da lente que eu vou estar, por causa da enquadração, ou a câmera que está, ele dava uma visão do espetáculo através do corte, através da direção dos câmeras. E na hora do programa propriamente dito, ele é que cortava imagem a imagem. Isso, era ele que dirigia, aspas, o espetáculo, porque aí já tinha que seguir, né? Por isso era chamado diretor de TV. De TV. E improvisar, porque muitas vezes, como era tudo ao vivo, o ator às vezes não sabia. Tinha coisas engraçadíssimas na TV de Vanguarda.
Você ficou quanto tempo na Tupi? E você também influenciou na subida dos salários de todos os outros. Isso é o seguinte, o Tito e o Galão me avisaram, Antonino, nós estamos fazendo força para você vir para cá, mas você vai ter que pedir 12 mil cruzeiros, porque nós ganhamos aqui 8. E o Rui Aranha não deixa aumentar a gente de jeito nenhum. O Rui Aranha ficava na 7 de abril. Rui Aranha seria um diretor ou administrador um gerente financeiro, junto com o Edmundo Monteiro, na 7 de abril. E o Sumaré, que ficava a TV Tupi. Aí eu dizia isso, vai pedir 12 mil para o Cassiano, não abre mão, porque aí depois que ele te der, a gente combina. Tá bom. Fui lá falar com o Cassiano. Antonino, olha, ganha todo mundo 8 mil aqui. Eu falei, não, Cassiano, eu não venho para cá por 8 não. Eu ganhava, acho que 6 ou 7 lá na Paulista. Tem que ser 12, porque senão eu não vou deixar, eu não vou vir para cá. E tal. Fala com o Rui Aranha, vai e volta. Tá bom, 12, vai acertar com o Rui Aranha lá na 7 de abril. Lá fui na 7 de abril, assinei o contrato, voltei e falei, pronto, Tito, Galon, Tasca aí, tudo ok, 12 mil. Ah, é? Agora aguenta que nós vamos meter o pau em você. Vamos xingar tanto você para a gente conseguir chegar a 12 também. Eu digo, tudo bem. Fizeram quase uma greve e chegaram a 12 mil. E conseguiram. Pô, como é que esse baixinho vem para cá? Porque o Tito, o Tasca, todos... E como é que é? Esse baixinho vem para cá e começa a ganhar já 12 mil, a gente está aqui há 4 anos, há 8 anos, sei lá quantos anos, e não passa dos 8, blá, 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 e ficou a história do baixinho. O Cassiano diz assim, meu filho, pro boy dele, vai chamar esse diretor de TV novo que tem aí. Qual? O baixinho, para identificar quem era. E ficou a história do baixinho. Aí, como me chamavam de baixinho, eu devolvia. O baixinho passou a ser um termo carinhoso, afetivo. Ô baixinho, eu dizia o Tito, ô baixinho. As pessoas não entendiam, porque chamou o Tito de baixinho, porque era um carinho. Passou a ser um termo de carinho, não era pejorativo. E todo mundo na Tupi passou a ser baixinho. Você se lembra de principais programas que fez nessa época? Eu fiz o Teatro da Juventude, no Júlio Gouveia. A novelinha também, que tinha a novelinha lá dele. Fiz Poliana, fiz uma série de coisinhas. Uma das coisas importantes que eu fiz lá, que é muito engraçado contar, não sei se o público vai entender isso, é que o Severino mandou me chamar para fazer o balé do quarto centenário, era uma externa, para mim fazer essa transmissão de lá, era ao vivo, transmissão. Aí eu disse assim, pô, como é que eu vou chegar lá? Aquele tempo todo mundo fazia transmissão, vamos para lá e o que desse dava, o que pudesse saía, né? E eu então disse assim para ele, me dá uma entrada, um bilhete para alguém, eu quero ver o espetáculo na véspera. Aí o Severino me deu, comprei um programa na entrada, uma caneta, sentei lá no lugar que me deu e comecei a anotar tudo o que acontecia no palco. Um código para mim, né, com setas, entra pela esquerda, entra pela direita, deu um pulo, close dele, que em dado momento o bailarino fazia geral, todos, tal, e anotei tudo, até que ele foi para casa. Aí no dia seguinte lá fui eu para a transmissão. Aí vieram as feras, os bandidos, aspas, no bom sentido, Gerubal, Reinaldo Buri, Luizinho, Luiz Veiga, né, que vieram fazer a câmera comigo. Pô, esse cara aí, quem é? Esse que é bom. Bom é o Tasca que era dos musicais, eu estava entrando numa outra faixa. E aqueles papos eu fingia que não ouvia, né? Tudo bonzinho, mas vamos ver esse cara aí. Vamos ajudar ou não vamos ajudar, eles diziam, porque realmente na externa era o câmera que fazia. Então eu estava combinando, se ajudavam ou se derrubavam. Porque se não desse, o diretor não tinha que botar, né? Aí começou, aí o Reinaldo botou lá determinado dente e falou assim, não filho, bota 50, vai. Aí ele me conta depois isso, porque ele fez assim, olhou pro Gerubal que estava lá em cima da câmera do outro, aí botou a 50, né, que deu certo, porque entrou todo mundo e tal. Aí o Lizinho fez tal coisa e disse assim, não, meu filho, bota a tela e acompanha aquele bailarino que está de vermelho. Disse, porra, é preto e branco? Como é que ele viu vermelho, esse cara lá do carro? E começou a acompanhar o cara. Quando chegou na hora da careta, tum, cara, aí o Gerubal botou uma tela, não, Gerubal, não, bota geral. E eu consegui comandar o espetáculo, ao invés deles fazerem, fiz eu, auxiliado, evidentemente, por eles. Depois do primeiro intervalo, já estavam todos gostando de fazer, achavam, isso é uma coisa curiosa, né? Que aí eles passaram a me considerar que eu fazia parte da família, né? Foi nessa época também que você fez Lever no Espaço? Boni trabalhando na GC Lever, na agência de propaganda. O Severino mandou ir lá, vai lá conversar com aquele menino lá que tem uma proposta de programa para fazer. E eu fui, e com o Boni, o Mário Fanucchi, o Boni orientando lá da agência, e eu produzindo e dirigindo algumas coisas, fazendo o Leva no Espaço, foi na época
também revolucionou, porque era um pouco daquela linha que foi feita no cinema pelo... Flash Gordon. Não. A invasão de Marte, que foi feito no rádio americano. Pelo Orson Welles. Orson Welles, isso. Então era essa linha. Começava com uma orquestra, a orquestra do Zezinho tocando, num estúdio, ele ficava no estúdio lá, o Cassiano fazia isso para mim, ou o Tasco, alguém, eu ficava no outro estúdio, e a gente fazia as interferências. E fomos criando um clima, e gente telefonava, olha, tá vendo interferência, então um cara, Rafael Golombek, todo pintado de branco, com as roupas toda brilhante, um disco voador, e ele entrava, umas coisas que ninguém entendia, a gente interferia na orquestra do Zezinho, naquele horário, todo dia às 8, toda semana, naquele horário, às 8 horas, o povo já ligava para a interferência. Até que finalmente ele aparece mesmo, para a orquestra do Zezinho de vez de tocar, e assume e começa a contar a história da invasão dele. Foi nessa época que você se casou? Foi por aí, foi. Me fale sobre a sua esposa. Ela era atriz. Nome dela? Rosa Maria Ramires de Mendonça. Tiveram filhos. Débora Seabra. E hoje você tem netos. 2. Nome dos netos? Daniel e Fernanda. É um casalzinho. Quero saber por que você deixou a Tupi e foi para a TV Continental Rio de Janeiro. Eu fui para a TV Continental. Eu queria contar só uma coisinha antes dessa ida para lá. Pois Falando não. No Boni, eu me lembrei disso. Quando estava na TV Paulista, eu estava já como diretor artístico e a estação entrava no ar aos domingos, às 11 horas. Aí apareceu um menino lá dizendo assim, olha, eu briguei lá com o Homero Silva, que fazia um programa de criança na Tupi, e eu queria fazer um programa de criança aqui, ele andou criticando meus textos. Ele disse, tá bom, e abriu o horário da emissora às 10 horas da manhã para ele. Ele chamava Zé Bonifácio, de Oliveira Sobrinho. Então ele também começou a trabalhar com você na TV Mas ele já Paulista. era da Tupi, ele era redator lá na Tupi. Sim. Aí ele começou a interferir, ele já era geninho, né? Eu tinha um programa musical lá com um cantor, e estava chegando, Toninho, por que você põe essa orquestra para tocar aí? É um caixote no nosso estúdio, só uma jorge, a gente botava microfones. Aí ele disse, orquestra para o cara cantar, e a orquestra quando tocava forte, cobria a voz do cantor, era um inferno a qualidade de som naquela época. Aí ele disse assim, olha, vamos fazer uma jogada? Eu tenho um Scatena, um amigo meu que tem uma gravadora, a gente leva a orquestra para lá, eles gravam a música, depois vem para cá e o cantor canta em cima da música e você pode regular direitinho a voz do cantor com a orquestra. E por aí os músicos. Não, eles fingem. Aí reunimos os músicos, os caras, como vou fingir que toca violino? Como vou fingir que bate bateria? Foi um inferno, nós fizemos. Aí a qualidade de som. Os músicos tiveram que dublar. Foi a primeira vez que eu vi dublar, todo mundo debochando, mas depois o resultado foi uma qualidade excepcional de som. Perguntando, Tonino, que som é esse? Isso é um transmissor novo que nós estamos colocando na TV Paulista. Era mentira. Foi uma solução que o Boni aplicou. Já naquela época ele já via as coisas dessa forma. Já era gênio. Já era gênio. Fale sobre a TV Continental. A TV Continental foi para lá chamado por Costa Lima. Aí, que na época, como diretor de TV, eu e o Galão nos revezávamos, ganhando os prêmios de São Paulo, Roquete Pinto, aqueles prêmios todos, o Tasca, toda a turma da Tupi ganhava o prêmio. Como diretor de TV. Como diretor de TV. Então o Costa Lima queria que eu fosse para lá, porque ele ia ser o diretor artístico do TV Continental que ia inaugurar. Aí eu disse, olha, Costinha, não dá para eu ir sozinho não, que eu sou gênio, mas sou gênio porque eu tenho 3 gênios lá embaixo, que são os câmeras. Não adianta eu ir para lá, que eu não vou conhecer os câmeras do Rio, não sei, fazer uma coisa, vai, não vai. Eles aqui fazem, já sabem, eu às vezes nem falo, faço até programa, às vezes nem digo, eles já põem a lente certa, porque eles veem o ensaio, sabem o que eu quero, o que eu preciso. Discute, ele autorizou, eu levei Reinaldo Buri, fera, diretor da Globo mais tarde, Luiz Veiga, Romeu Sanches, se não me engano, e mais tarde foi o Urbano também. E lá fomos nós, embarcamos no Rio, aluguei, estava ganhando muito bem, aluguei um apartamento em Laranjeiras, 3 ou 4 dormitórios, não me lembro mais, uma loucura, e botamos todo mundo lá dentro. E foi um inferno, aquilo lá, mas era divertido. Milani, é bom lembrar, Milani foi para lá também, era locutor.
o locutor aqui em São Paulo, no Tupi de São Paulo, foi com a gente também. Levei ele para lá também. E lá nós começamos de novo a inovar o estilo, o sistema. Nós fazíamos um teledrama, que o Costa Lima, como bom paulista, gostava de teledrama. E nós fazíamos um teledrama, às quartas-feiras tinha o Teatro do Egídio Écio, e a Hebe participou também dessa programação lá, a Costinha levou, a gente fazia também o programa dela, e a coisa caminhava com muito sucesso. Tem um dado interessante, curioso, para contar do Milani, que eu lembrei agora. Eu estava dirigindo um espetáculo que se passava com Paulo Goulart e outros atores, até uma grande. A gente ensaiava o teledrama à noite e no dia seguinte, à tarde de novo, e para entrar no ar. Ensaiava várias noites em seguida, não era uma noite só. Então eu escalei o Milani para fazer, era um papel de... Era uma história, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que havia a pessoa... era tradução, uma adaptação de um filme. O avião se perdia, caía, ninguém sabia se a pessoa morreu ou não, e entrava no outro clima, com muita fumaça, com muito gelo seco da época, e entrava uma pessoa, um ator, um participante, Luiz XV, que caracterizava que estaria, aspas, no céu, em algum lugar estranho. E eu escalei o Milani para isso. E era uma loucura. A gente dizia, Milani, pezinho para frente, lencinho aqui, eu tinha que fazer isso. Fazer aquelas coisas de época do Luiz XV, porra, eu sou macho, eu não vou fazer isso. E ficava zangado. Paulo Goulart explicava para ele, Milani, é fácil, ó, veja, e mão, e não sei o quê, e pezinho, não vou fazer, não vou fazer. Na véspera do espetáculo em casa, que ele morava com a gente também, ele teve uma crise histérica, ele falou, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Que ele já estava indo para Copacabana, já tinha as menininhas em volta dele, paulista, chegando no Rio, aqueles biquínis, aquelas coisas, ele estava vivendo, como nós todos, aquela fase de euforia, de entusiasmo. Aí eu agarrei ele. Milani, eu tenho que contar. Dei-lhe uns tapas para ele parar com aquilo. Vai fazer sim! E ele fez. E ganhou o prêmio de revelação. Depois do papel, o Rio descobriu o Francisco Milani. Depois você foi para a TV Rio. Aí tem umas coisas aí no meio, não sei se... Tem 2 vezes ida para o Celso, mas eu fui para a TV Rio e lá eu fazia Noites Cariocas, fazia uma programação de humor. E aí estava fazendo muito sucesso o Direito de Nascer. Que o Walter Clark, naquela época, as redes não eram uma rede unida como hoje. Por exemplo, o Tupi de São Paulo produzia uma coisa, oferecia para a Tupi do Rio dizia, eu não quero, e não comprava. Era em fita, em tape que viajava. Não era nem Embratel, não era transmissão direta. Então as pessoas, tinha até pessoas que carregavam, deixa eu ir para São Paulo, todo mundo, então me dá a mala que eu preciso ver minha família. E levava as fitas para São Paulo ou vice-versa. Então o Walter comprou o Direito de Nascer e botou na TV Rio, que era uma emissora tipicamente de show. Parou o Rio de Janeiro. E o Direito de Nascer era um sucesso tremendo. Nos cinemas no Rio, eles tinham que botar televisão nas salas de espera, parava a exibição do filme, eles assistiam e depois continuavam. Aí o Walter disse, esse negócio de novela dá certo, Antonino, vamos fazer novela aqui também. Tá legal. Eu lembro, então vamos aí procurar Walter Alves, amigo meu, chamei Walter Alves, era redator, trabalhava na Rádio Nacional também. Vamos fazer umas coisas, vamos adaptar, precisamos de uma história. Ele trabalhava numa empresa de propaganda, foi lá e trouxe um script de rádio para nós adaptarmos, para podermos fazer. E aí, perdão, o nome do Pecado Capital, a autora original? Janete Claire. Ele trouxe um script de uma mocinha chamada Janete Claire. Eu olhei aquilo, legal, era uma coisa que tinha ilhas, interessante a história. Aí eu volto assim, vamos escolher o elenco. Ele abriu o jornal. Você tem que contar essas coisas, porque era uma fase muito romântica, era uma fase muito de aventura, sabe? E a gente procurava, porque no Rio a gente só trabalhava com humor, né? Com show. Show todo mundo conhecia, todo mundo. Mas teatro, aí... Aqui, ó, teatro Paiol, sei lá o quê. Aqui, fulano, que eu não sei quem é. Então vamos ver essa peça, para ver quem é esse cara, para ver se ele pode fazer o quê, que papel. O Walter Alves ajudando também. Aí de noite o Walter Alves ficava adaptando, mas adaptando assim direto. O script dela de um lado, ele, o capítulo 2 com ele, capítulo 1 comigo, dizia assim, contra a regra bate na porta. Aí a gente botava fulano
entra pela porta. A gente ia adaptando aquela linguagem toda explicativa de rádio, a gente ia pondo numa linguagem mais comum para as coisas todas. Eu digo, Walter, é preciso ter um cabeça, porque teatro, você vê como está o sucesso dele nascer. Agora você imagina que eu vou botar aqui esse povo, escuta aqui meu chapa, querida, vem cá, todo mundo chiando, todo mundo falando show aqui. Eu precisava de um tom da linguagem da novela e tal. E o que você quer? Eu quero trazer um ator de São Paulo. Quem? Eu disse, Henrique Martins. Vai buscar. Vinha a São Paulo, lá foi o seu Henrique Martins para o Rio de Janeiro, para Porto dos Sete Destinos. Começou essa novela. Paulo Gracindo, primeira novela que ele fez, já estava de branco, com a piteira. E Henrique Martins era o cabeça do elenco, era o galã, e que dava o tom para todo mundo aprender como é que se fala, as pausas. O tom era de show, escuta aqui, bom dia, como é você? Diz, não, calma, calma. Novela tem uns tempos, aquelas coisas. Bom, enfim, e nós fizemos essa novela e fizemos muita coisa na TV Rio. Excelsior, onde você esteve por 2 vezes. Fale sobre isso. Primeira vez com o Álvaro Moya. E aí o Gilberto Martins estava fazendo uns comerciais para a televisão, queria fazer um comercial rapidamente. E me chamou e disse assim, gente, televisão é essa porcaria mesmo, faz tudo depressa. Estou fazendo cinema agora, entendeu? Porque depois, antes, muito tempo atrás, ele me chamou para ver uns filmes americanos. Disse assim, por que os comerciais americanos têm essa qualidade? Eu falei, porque não é em 16mm, Gilberto. Eles fazem 35 e vai para o laboratório, reduz, tem laboratório, tem banho, tem tudo, e põe em 16. O som é melhor, tudo é melhor. O que ele fazia com aquelas câmerazinhas. Gilberto era o rei do jingle, para quem não conhece, e queria agora virar o rei do jingle da televisão, dos filmes comerciais. E depois desencontrei dele e tal, e aí de repente ele me chama, ele está aqui, montou um estúdio profissional, 35mm, equipe de cinema, cameramans, iluminadores, etc. Ele disse, Antônio, eu preciso botar isso no ar em 2 dias, que foi um pedido da Brastemp. Eles vão lançar 6 máquinas de lavar roupa, não sei o que lá. Aí me mostrou, eu peguei os textos, fui para casa, fiz um storyboard, que eu desenhava, fiz uma opção de desenhozinho, aproveitando, por exemplo, o take da máquina de lavar roupa, da centrifugação, eu gravei, eu rodei o filme, já valendo para a máquina 1, 3, 5 e 7. O take do botãozinho, eu vi que o botão era igual deste, daquele e daquele. Então o botãozinho, quando eu gravei o filme, o botãozinho valia para tal, tal, tal. A mão que fez aqui já servia para todos os filmes em um ar ao mesmo tempo. Mas depois tinha um grande geral, que era com as máquinas todas aparecendo, e o estúdio dele não comportava. Eu achei lá um jeito de botar todas as máquinas, e o geral não tinha fundo, não tinha parede. Aí achei uma cortina cinza lá, joguei a cortina cinza lá atrás, e a cortina estava manchada na hora que eu coloquei. Era o último take que faltava. Aí peguei uma lata de tal, e joguei assim, ficou bonito. Depois com a fala de foco no fundo, deu um bonito resultado de efeito. Eu gravei o geral. Quem? Tinha que chamar quem? Os cobras de televisão mesmo, de novo, quem? Henrique Martins. Chegava lá e pá, fazia na primeira, lá quem Saldanha, pá, é porque era dublado. Eles gravavam primeiro e depois dublavam. Todo mundo fez tudo na primeira, porque não podia perder tempo. Aí juntei tudo e para Eba, monta, dei o storyboard para ela, ela montou. O Gilberto chegou e eu disse, bom, eu te avisei, não podia passar de 3 por 1, hein? A regra em cinema é 3 vezes, filma 3 vezes para aproveitar uma. Aí quando ele fez o levantamento, deu 1,5 por 1. Aí ele disse, você estragou a linha do cinema. O cinema tem uma classe, uma categoria. Como é que você vai fazer essa porcaria de 1,5 por 1? O fato é que o filme entrou no ar na Tupi, nas aventuras do Rin-Tin-Tin, que ia patrocinar. A agência gostou muito. Ele disse, você não serve para isso. Eu tentava convencê-lo a fazer um filme. Eu tentava convencê-lo a fazer o Clube dos Artistas, né? Uma câmera em geral, gravava todo mundo, depois detalhes de copos, de coisa, aquela prática de televisão e não de cinema. E depois os números musicais, tudo separado, e alguém apresenta. E agora, fulano, mãozinha batendo palma, então contei essa coisa com eles. Que é isto? Televisão e cinema, não faça. Ora. Digo, tem as histórias, vamos fazer história. Olha, Rin-Tin-Tin tá dando certo. Vamos fazer umas aventuras e tal, não sei o quê. Tonino, então. Aí disse, eu vou te mandar embora, não quero mais você aqui. Passa lá no caixa. Eu nem sabia quanto ele ia me dar pelo filme que eu fiz, porque a gente sempre fez assim, nunca discutiu salário nem preço com ele. Aí passei no caixa, tinha 300 mil reais, cruzeiros da época. Aí, claro, eu saí correndo, larguei o Moya, larguei tudo, lá fui fazer o filme. Chamei o Henrique Martins de novo, sempre foi o Henrique. Vamos produzir isso daí, juntei lá uma tropa, então do mesmo filme eu fiz como se fossem 3 pilotos. Se eu mostrasse para uma pessoa, isso é uma história de médico. Felipe Caroni era o médico, com a mulher do Hélio Tosi, a primeira,
Lúcia Lambertini. Lúcia Lambertini fazia a esposa do brigado do médico. E a outra história, eram 3 motoristas de táxi, que era Durval, Klaus e Walter, para vender para a DKV, que estava lançando os carros no mercado. Era o Jô Soares, era o Henrique. E depois outra história, que era a história de médico, de um jornalista que se envolvia nessa história toda e descobria tudo que eu ia vender para a Manchete. E a história do médico para a Nestlé e tal. Peguei esse filme, aprontei, dobramos tudo, mostrei para a Nestlé, mostrei para a DKV, mostrei, não cheguei a mostrar para a Manchete. Aí o dinheiro começou a acabar, aquele dinheiro que ele me deu, comprei o filme, comprei negativo, paguei laboratório e fui montar o filme lá no escritório dele, do Gilberto Gilberto. Dá uma beiradinha aí para me montar com a Eba, meu filme. Aí ele viu o filme montado, sentou, fazia assim, sentava, fazia assim, assistiu para tudo. Você conseguiu, hein? Porque ele não acreditava que fosse fazer, ele financiou. Aí que eu entendi que ele financiou o filme, né? Aí eu fui pedir emprego, Cassiano, está acabando dinheiro? Eu preciso trabalhar, me aceita de volta aqui. Não, você conseguiu a independência que nós todos sonhamos, você chegou no cinema, a Nestlé me falou que você levou o filme lá para eles, vão financiar uma série para você. Você está com 3 filmes prontos. Meu Deus do céu, era um só. Moia, me dá um emprego aqui de novo, aqui na Excelsior, por favor, que está acabando a grana e tal. Não, de jeito nenhum, Antônio. Você conseguiu que nós todos. É a mesma coisa. Nós todos sonhamos um dia quer fazer cinema. Eu estive na Macan e me contaram que a DKV vai comprar a tua série, vai financiar a série toda. Não é filme nenhum, é um só, eu não podia explicar. Eu tentava explicar para as pessoas que era um só, eu dava, que nada, todo mundo vê 3 no filme, né? E aí, quero que você fale agora sobre TV Bandeirantes. TV Bandeirantes. Já? Vamos pular? Porque eu voltei para a TV Rio, né? Sim. Eu estive, vamos resumir então, né? Eu estive então, depois disso tudo, eu estava mesmo passando já até necessidades. Aí um amigo meu dizia assim, olha, o Miele quer falar com você lá no Rio de Janeiro. Eu digo, não vou, fazer o quê? Não, o Medina está procurando alguém, está precisando de ajuda lá. Olha, Tonino, por favor, por nós, pelo Miele, vai lá no Rio de Janeiro, porque ele disse que ia conseguir você com o Medina. Vai lá e diz que não, então. Eu soube que você está em cinema, que a Nestlé vai financiar teu filme, e você está com 3 séries prontas. Já era uma série pronta, já devia estar os 32 capítulos gravados, né? Eu digo, só que é o seguinte, eu estou com muito investimento, que eu comprei muito negativos, eu estou sem condição de ir agora ao Rio. Não, desculpe. Está aqui uma passagem, enfiou a mão no bolso, não é uma passagem, Aerolias Brasil, me deu a passagem na mão. Aqui no Clube de Paris, aquele cafezinho que tem ali. Eu agarrei aquilo, assim, eu falei o possível. Vai amanhã, que é segunda-feira, tal dia vai segunda-feira, que é o dia de noite de gala, você já fala com o Miele e com o Medina lá. Tá bom. Peguei a passagem, fui em casa, tinha acho 5 reais ou 10 reais, uma coisa assim. 10 reais, é o que eu tinha. Falei, aguenta a mão, segura aí as pontas, lá vou eu. Fui embora, de ônibus para o aeroporto, não podia nem tomar táxi nem nada, peguei o aviãozinho, saltei lá, fui a pé do aeroporto até a TV Rio. Cheguei lá, já tinha começado o programa, não cheguei a tempo. Aí eu não consegui falar com o Miele, com nada, estou na porta do estúdio lá em cima. Abre a porta do estúdio assim, me sai o Medina, o Abraão Medina, baixinho. Aquelas ideias todas, esse menino, não sei o que, alguns eu conhecia, eu tinha trabalhado já lá, antes já tinha trabalhado lá. E o Medina, que tal o Antonino, consegui trazer para você então. É o seguinte, meu filho, eu quero que você venha trabalhar conosco, que eu comprei um horário na TV Continental, e usamos 2 horas por dia lá, que eu vou lançar uma programação lá, e o Miele atrás dele, era baixinho, o Miele alto, largudo assim. E eu quero que você, Miele, falou de você já trabalhou na Continental, diretor, eu fui até diretor artístico da Continental, quando estive lá, então você conhece tudo, então eu preciso da sua colaboração. Mas já soube que você está com um filme, e tal, não sei o que, com seus empreendimentos em São Paulo, talvez eu possa transferi-los para o Rio ou abandonar, eu não creio que possa agora. Não podia dizer, de repente, que eu não era o industrial que eles imaginavam. Aí ele disse assim, então está bom. Você vem para cá então, começa quando você puder, quando pode ser? Amanhã? Agora? Já está aqui, já pode ficar? Digo, não, tem que resolver umas coisas em São Paulo primeiro, tinha que dar importância. 50 mil, está bom? Meu Deus do céu. Eu ia falar assim, o Miele atrás dele fez assim. Eu disse, bem, é que, sabe, eu estou com uns problemas negativos em São Paulo, que eu fiz uma encomenda muito grande do filme, eu tenho que ver o que eu posso fazer, 60 mil. Eu já, pelo amor de Deus, né? Eu já ia dizer que sim.
De novo fez assim, bom, isso foi até 100 mil. E eu dizendo que não, olhava para o Miele, dizia que não, olhava para o Miele. Quando chegou em 100, o Miele fez assim, ficou quieto. Aí eu disse, bem, então estamos combinados. Me dê sua mão, ele falou. Foi na mão, pá, o telefone embora. Saiu todo mundo, fiquei, meu Deus, eu estou sonhando, tinha acabado de chegar de avião, eu digo, não está acontecendo, porque a gente estava já passando fome lá. Pô, como é que é o negócio? Aí o Miele disse assim, vamos comemorar, isso eu preciso contar, Miele, vamos comemorar. Fomos a pé até o Copacabana Palace. Aí chegamos lá, entramos e digo, Miele, essa história do filme não é nada disso, eu não tenho dinheiro, eu só tenho um filme, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, se incomode não. Sentou na piscina, veio o garçom. Como é que ele faz? Ele fazia. Ele tinha um jeito de chamar garçom. Fala, assim, lá veio o garçom. Pois não, senhor Miele? Eu digo, então estamos tudo bem, né? Ele disse, 2 cubas, por favor. Eu digo, Miele, quero te avisar que eu estou sem dinheiro. Eu não tenho. Deixa comigo. Você tem 5 reais, 5 mil reais? Uma nota de 5, tem? Eu digo, tem. Então passa por baixo da mesa para mim. Eu tinha 5. Passei para ele, tomamos o Cuba Libre, bom, agora vamos andar aquela praia. Ele botou a nota de 5 em cima da mesa, eu digo, Miele, o 5 não paga a tampinha da Coca-Cola, fica quieto. Mas ele veio, pegou a nota, botou eles botam na carteira assim, disse, muito obrigado, doutor Miele, então, você foi passar bem. Eu digo, Miele, ninguém vai correr atrás da gente, eu andando para a porta do Copacabana pro lado da praia, e, porra, daqui a pouco vai chegar um cara aqui me segurar, dizer, quem paga aquilo lá? Cheguei lá fora. Ai, meu Deus do céu, que isso, meu? Você não sabe como é que é? Eu disse, não. É o seguinte, Antônio, os garçons têm as suas cotas, eles têm as suas garrafas de Cuba, eles têm as suas garrafas de Coca-Cola. Quando eles servem Cuba Libre nas mesas, eles não deixam a garrafa, eles põem para a pessoa e levam a garrafa. Logo, vai sempre sobrando Coca-Cola nas garrafas que eles têm lá dentro. E Cuba Libre também, quando eles põem a dose, eles também marretam. E acaba sobrando na garrafa para eles. Então fica sobrando, isso daqui não custou nada para eles. O Copacabana Palace não perde porque também já pagaram isso tudo. A garrafa já está paga, a Coca-Cola já está paga, e nós demos 5 reais para ele, que é a gorjeta dele. Eu digo, ele aprende. E fui dormir no apartamento dele. Ele e Roberto Maia, a gente dormia em jornal. Porque ele dizia assim, bom, quando a gente dorme aqui no Rio, é no domingo. Isso por quê? Porque tem o Jornal do Brasil, que era desse tamanho o Jornal do Brasil. As fases boas da vida da gente. Falemos agora de TV Bandeirantes. TV Bandeirantes. Gilberto Martins, eu estava na Tupi do Rio, porque o Boni tinha me chamado da TV Rio para a TV Tupi. Aí eu estava na TV Tupi, o Boni sai da TV Tupi e vai para a TV Globo. E eu então fiquei na TV Tupi, dirigindo o Telecentro. Aí chega o Gilberto e me diz, Antonino, preciso de você para ser o diretor artístico da TV Bandeirantes em São Paulo. Eu digo, vamos embora. E lá vim eu para São Paulo, para a TV Bandeirantes. Então, chegando na TV Bandeirantes, eu achei que a televisão estava um pouco fria, um pouco fina demais até, e sem audiência, 1, 2, 1, 2, 1, 2, traço. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso criar um impacto aqui para falarem dessa estação. Falei mal aquela história, naquela época se fazia isso, né? Mas que falem, conheço a emissora. Eu estava passando um dia de carro para um cinema e vi assim, esta noite encarnarei teu cadáver. Eu digo, é isso aqui que eu preciso. Aí chamei o meu assistente, o Zé Oscar, falei, Zé Oscar, me descobre aquele cara, traz ele aqui. Zé do Caixão, Tonino, traz ele aqui. Aí Zé do Caixão, chamei a Aparecida Menezes, disse, você vai escrever as histórias? Eu tenho as histórias. Zé falou, tá bom, você traz as histórias, mas ela põe em ritmo de televisão e você vai apresentar o programa. Vamos contar essas histórias, histórias tradicionais todas de fantasma, de mistério, de coisas, e ele era o apresentador. Você que tem que ver agora. Botou umas cobrinhas lá, umas coisas. Botamos no ar ao sábado, 10 horas da noite. Descobriram a estação. Os jornais metiam o pau. Mas dava 18, 21, 22. E eu usava o espaço do intervalo para fazer a chamada da programação da emissora. Domingo, tinha que brigar com o Silvio Santos na Globo. Fazer o quê? Não tinha como. Então eu, na época, inovei. Peguei Tonico Tinoco, que era um sucesso, Rádio Bandeirantes, e lancei um programa com eles aos domingos, que foi pela primeira vez que se botou esse tipo de música na televisão, que antes, não, imagina, isso aí é ridículo. Era uma coisa feia. Não era fino, não era bem. Botava ali aos domingos e dava 12, 14, 16 também, mesmo contra a poderosa Globo na época.
E nós vamos com Tunico Tinoco. Colocou também Gil Gomes, Gil colocou Gomes, também Mini Guarda, o Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco, era para poder criar problema mesmo, para poder ter audiência. E metia um pão em mim. Eu sei que a emissora começou a crescer, começou a ter audiência e prosperava. Me fale da TV colorida. Eu fiz o primeiro espetáculo em cores da TV brasileira, foi na TV Tupi, foi o Festim Diabólico, a corda do Hitchcock, que eu fiz com um elenco maravilhoso. E não tinha edição, tinha que ser tudo direto, só tinha uma máquina. Foi o primeiro espetáculo em cores na televisão brasileira. TV Globo, quando você esteve? TV Globo, foi o seguinte, eu estava na TV Tupi, e aí veio o Alcino Diniz do Rio de Janeiro. Porque houve aquele negócio, quem manda? Manda Rio, quem manda? Manda São Paulo, Edmundo, não sei quem. Então, de repente, o Alcino Diniz veio para São Paulo e começou como qualquer administrador faz, né? Ele tem que demolir, ele tem que afasta esse, afasta aquele, quem não é, quem deixa de ser, era diretor de programação. Então comecei a ser afastado, a ser encostado, a ser preterido, e eu digo, meu Deus do céu, eu preciso arranjar alguma coisa. O Zala estava lá, diretor de programa, diretor de teleteatro. Aí eu fui para o Rio, a minha sogra ficava em Cabo Frio, eu pedi férias para poder sair um pouco do bombardeio, que eu era muito fuzilado. Eu aí fui lá e quando estava em Cabo Frio, eu peguei o barquinho lá, atravessei, fui lá, sentei na sala e ficava falar com o Boni. E sentei. Ele me recebeu maravilhosamente bem. Bom, está acontecendo o seguinte, já estou sabendo. Já sei, o Alcino está lá. Ele disse, fica por aqui então. Fica com a gente então. Eu disse, tá legal, Boni, puxa, que bom, que bacana. Vim para cá. Ele disse, tá bom. Aí acertou lá, quanto você ganha lá? Não me lembro quanto é. Eu disse, a mesma coisa, eu não quero nem mais, mesma coisa. Então, tá bom, vou voltar para São Paulo e vou vender os apartamentos que eu estava comprando um apartamento aqui em São Paulo, a gente vende e muda para o Rio. Quando chega em São Paulo, eu vou vender o apartamento, chega um recado. Não vem mais para o Rio não, que você vai fazer o programa do Moacir Franco em São Paulo, que ele fazia na época aqui em São Paulo. E eu então fiquei trabalhando essa temporada. Aí o Alcino saiu de novo da Tupi, o Zara assumiu aquilo tudo, me chamou, disse, vem para cá. Eu digo, não posso deixar, não posso largar a mão assim. O Boni, não, vai conversar com ele. Aí eu fui lá e disse, olha Boni, a Tupi já está de novo em dia, já está podendo trabalhar, fazer alguma coisa. Disse, Antonino, eu vou te liberar, porque a Globo não pode ficar sozinha no mercado. Ela tem que ter competição. E você lá é uma boa competição para a gente poder ter que enfrentar, que a gente não pode ficar sozinho no mercado. Estava na época dos militares e tal. Então é muito interessante ter você competindo, você ajudando do outro lado e tal e tal. E disse, mas eu vou demitir você, que é para me dar as indenizações correspondentes a isso. E me demitiu para poder ganhar o dinheiro aqui em São Paulo e tudo mais. Então eu tive algum dinheirinho para poder aguentar e voltei para a Tupi. Quero que você fale de SBT, onde você esteve ultimamente e ficou por quase 15 anos. Eu estava na TV Bandeirantes e aí na TV Bandeirantes eu recebi um recado, tem uma pessoa que fala com você, o Silvio Santos. Eu digo, estão me gozando. Era ele que ligava pessoalmente no telefone. E gozação. Uma dessas vezes, eu fui lá e atendi. Quem será que está brincando comigo? Alô, Antonino, aqui é o Silvio. É o seguinte, eu preciso falar com você e tal. Vem aqui na Rua Leiria, você quer me dar um endereço? Amanhã às 14 horas. Ele falou, eu digo, bora. E eu fui. Cheguei lá e disse, olha, Antonino, é o seguinte, quero fazer novela. Estou fazendo novela, mas o pessoal reclama, o pessoal comercial reclama que as minhas novelas são CD. Eu preciso fazer uma novela que seja BC, que é para poder vender comercialização. Mas eu não posso perder meu público, que é o CD. E porque os diretores tem que chorar, não deixam chorar. Quando chora, as novelas são mexicanas, né? Até hoje. Quando não é para chorar, tem que chorar. Não pode ser. É isso. Realmente, fazer uma novela que tem que ser CD, que vai ser BC, eu aceitei como um desafio. Eu digo, que interessante a coisa dessa. E lá fui eu. E deu certo. Logo no primeiro mês, a novelinha já estava dando os índices de correspondência na classe B, vendeu-se comercialmente bem aqui. Antonino Seabra, você dedicou 50 anos de sua vida ao rádio e à televisão, integralmente. Quero saber qual a sua filosofia de vida. Eu sou um sonhador. Amo o trabalho. Sou um sonhador. Mas como você caracterizaria Antonino Seabra? Quero saber quem é você, além de um sonhador. Um artista
Um gênio ou o quê? Acho que mais um artista, né? E como artista fica mais para sonhador do que para... Sou um artista, gosto do meu trabalho, gosto das coisas que eu faço, amo as pessoas. Isso. Fez muitos amigos? Inúmeros, graças a Deus. Deus, o que é para você? Meu amigo, companheiro, que sempre dá a mão nas horas que eu preciso. Uma frase para finalizar. A vida é bela. Obrigada. Roubando o prazer da solidão. Da solidão
você vai ver. Já existe um jeito pra gente como você. Nem pode piscar um olho, nem descuidar. Senão ele chega em cima pra te pegar. Jerônimo, filho de Maria, homem. Jerônimo, aparece quando ele some. Jerônimo, justiceiro do sertão. Jerônimo, tem também bom coração. Num momento a história dele vou te contar. Tome assento, tenho certeza, cê vai gostar. Então siga o exemplo dele, você também. E tire o seu chapéu pra um homem de bem. Jerônimo, filho de Maria, homem. Jerônimo, aparece quando some. Jerônimo, justiceiro do sertão. Jerônimo, tem também bom coração. É ruim de segurar, assim não dá, é padecer. Do jeito que está, vamos pagando pra sobreviver. Se trocou, não usou nada, jogo de carta marcada. É só perder a panelinha armada. Tem muita brasa e ninguém bota pra ferver. Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira. Ou será que não está? Tá, brasileiro, brasileiro. Tá na hora de lutar. Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira. Ou será que não está? Tá, brasileiro, brasileiro. Tá na hora de gritar. Chega de levar tanta porrada. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer, quando há outro homem, outra mulher. Se eu soubesse que ia ser assim. Classificação para o horário. Livre.
1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré.